As 6 necessidades básicas e o nosso sistema nervoso. Hoje a gente vai entender um pouquinho mais dessa correlação. Dentro do caminho do autoconhecimento, a gente vai cedo ou tarde olhar para o nosso corpo. Não como algo separado do nosso desenvolvimento espiritual e emocional, mas como um ponto de partida de todo esse desenvolvimento. Então a base da nossa segurança, ela não está só em você compreender a tua sombra de forma intelectual. Ela tá em você sentir a estabilidade dentro do teu corpo. Isso é uma coisa nova e difícil para todas nós. Por isso que a gente precisa resgatar e ressignificar as 6 necessidades essenciais que estruturam a nossa sensação de presença e pertencimento ao nosso corpo físico. Essas necessidades, elas não são só importantes no início da nossa vida, do 0 aos 7 anos. Elas permanecem nos guiando, só que de forma totalmente inconsciente. Então, quando a gente está na vida adulta, ao longo do nosso desenvolvimento, elas estão ali presentes. Elas estão ali moldando a maneira como a gente reage às situações, aos vínculos, às experiências que acabam atravessando os nossos caminhos. Quando essas necessidades não foram plenamente atendidas na nossa infância, especialmente no primeiro setênio, do 0 ao 7, elas acabam se tornando feridas profundas que continuam ali, inconscientemente, deixando a gente desorganizada internamente. O conteúdo dessa aula é inspirado no sistema do Jenny Kiss, mais especificamente em um posicionamento numa esfera de Vênus inconsciente no nosso mapa de desenho humano, que é um posicionamento que revela o que é que o nosso corpo físico precisa sentir e receber de nós mesmas para se abrir à vida. Mas aqui você não vai precisar, nesse momento, olhar para o teu mapa técnico individual. Eu já fiz esse trabalho por você. Eu trouxe essas 6 qualidades, que são qualidades representadas por cada uma das 6 linhas de Vênus inconsciente, como portais simbólicos, para que a gente possa juntas acessar essas necessidades através do nosso corpo, com práticas e vivências. Então, ao longo desse curso, a gente vai acessar alguns lugares. O primeiro, reconhecer a nossa sombra como peça-chave nesse caminho de integração que a gente está buscando. Segundo, identificar os padrões distorcidos que foram construídos por uma falta de segurança no nosso corpo. Terceiro, reaprender a oferecer ao nosso corpo o que é que ele precisa receber de nós para se sentir seguro. Então, cada módulo que a gente vai vivenciar a partir daqui vai ser uma vivência simbólica e somática, para fazer uma reintegração dessas 6 qualidades esquecidas. Então, sim, no seu mapa individual, uma dessas 6 necessidades vai ter um destaque. E isso vai ser importante só lá na frente, não agora. O convite aqui agora é que você vivencie as 6, todas elas, porque elas estão interligadas e elas sustentam o mesmo alicerce, a segurança do seu sistema nervoso, para que você não fique muito presa na mente, olhando só para a tua. As 6 necessidades essenciais, elas não são comportamentos conscientes, por isso que a gente precisa passar por uma prática, porque são impressões profundas, enraizadas no nosso sistema nervoso, principalmente quando elas não foram plenamente acolhidas. Elas se tornaram distorções que nos afastam da nossa presença, do nosso prazer e da nossa confiança na vida. É a base mesmo da nossa insegurança. Então eu vou passar brevemente por cada uma dessas necessidades e te contar o que é que acontece quando ela não é atendida. Quais são os padrões que a gente costuma desenvolver em resposta a isso? A primeira necessidade básica é o ritmo e a rotina. Quando essa necessidade ela não foi atendida de uma forma adequada, acaba surgindo uma insegurança somática. E essa insegurança é uma sensação de você estar fora de lugar dentro do teu próprio corpo. Isso resulta em um comportamento que busca excessivamente por controlar tudo com rigidez. E também resulta em uma pessoa que tem dificuldade de descansar. A segunda necessidade é a liberdade.
Quando ela não foi atendida de uma forma adequada, surge uma sensação de sufocamento ou aprisionamento corporal, e isso resulta em um padrão de comportamento que tem uma dificuldade imensa em criar vínculos, se sente sempre reativo ou com uma necessidade de fuga. A terceira necessidade é o prazer. Quando ela não foi atendida de uma forma adequada, surge um corpo que ele foi desconectado de sensações boas e de espontaneidade. E isso resulta em um padrão de comportamento que expressa principalmente compulsões, uma possível negação do prazer ou até uma dependência dele. A quarta necessidade básica é o pertencimento. Quando ela não foi atendida de uma forma adequada, surge uma falta de reconhecimento afetivo e de inclusão. O que isso resulta? Em um padrão de comportamento que sente medo de rejeição, que sente uma necessidade extrema de agradar e que também sente um isolamento emocional. A quinta necessidade básica é um modelo ou referência. Quando ela não foi atendida de uma forma adequada, a pessoa tem falta de referências coerentes para se espelhar e principalmente de referências previsíveis. Isso resulta em um comportamento que respira desconfiança, em uma postura extrema defensiva e principalmente uma idealização de autoridade. A sexta necessidade básica e a última é a paciência. Então, quando ela não foi atendida de uma forma adequada, surge no corpo da pessoa uma pressa para amadurecer ou uma possível ausência de espaço para se desenvolver no próprio tempo. E isso acaba resultando em um comportamento que sente muita pressão interna. Uma pessoa muito autoexigente, que sente falta de confiança na própria vida. Então, qual é a relação disso tudo com o nosso sistema nervoso? Para que essas necessidades elas possam se expressar de uma forma saudável, é importante você entender como é que funciona o nosso sistema nervoso autônomo. Ele possui duas polaridades, que é a polaridade simpático e a polaridade parasimpático. A polaridade simpático, ela ativa o nosso estado de alerta, fuga, defesa, luta. A polaridade do parasimpático ativa o nosso estado de repouso, digestão, conexão interna e segurança. Então, quando uma dessas 6 necessidades acaba sendo ferida na nossa primeira infância, o nosso sistema nervoso ele acaba se adaptando para sobreviver, não para confiar. Por isso que muitas vezes a gente se sente travada, a gente se sente hiperativa, mesmo quando na mente, racionalmente, a gente já sabe o que fazer. A autossabotagem sempre vem como uma forma de proteção, é uma reação automática. O equilíbrio entre essas polaridades é o que vai acabar devolvendo uma estabilidade para o nosso corpo. E um corpo saudável é aquele que consegue ativar e também restaurar, que entra e sai dos dois estados com ritmo e segurança, consegue fazer e consegue pausar. No entanto, dentro desse processo de autoconhecimento e de descondicionamento, muitas vezes a gente esquece do óbvio. A gente precisa ressignificar o básico, o simples, que é a nossa autorregulação. Então, o que eu fiz? Eu deixei para vocês aqui na aba de arquivos dessa aula uma tabelinha com as 6 necessidades e como elas refletem no teu sistema nervoso. Eu vou te convidar a fazer o download dessa tabela, a imprimir essa tabela, a escrever no seu diário de sombras, porque essa autoobservação no teu sistema nervoso, ela vai ser crucial no seu desenvolvimento aqui dentro desse processo e posterior a esse processo, porque a gente está sempre vivendo num tempo cíclico. A proposta desse curso, ela é restaurar a confiança do corpo na vida. Essa restauração, ela não acontece com teu esforço mental, com teu controle emocional. Ela acontece com a tua abertura a experiências vividas que vão tocar o teu corpo, o teu ritmo, o teu sistema nervoso. E isso vai mudando ao longo da tua vida, o teu amadurecimento. Ao vivenciar essas 6 necessidades de uma forma simbólica e somática comigo, você pode começar a reescrever os seus padrões desde a base do teu corpo. E não mais só pela tua mente. Você vai estar conectado com as tuas experiências e você vai estar observando tudo isso.
Quando o teu corpo se sentir seguro, a sombra, ela não vai precisar mais se esconder. Ela vai se transformar em sabedoria. E o que antes podia ser medo, agora pode se tornar uma confiança. Então esse é o meu convite para você. Bora começar?